Olá, bem-vindos à quarta aula deste módulo 2. Portanto, e nesta videoaula vamos falar sobre entrada e saída de dados em C++. Antes de começarmos com as estruturas de entrada e saída de dados, vamos falar sobre comentários. Portanto, comentários em C++, podemos fazer comentários de uma linha só. Portanto, para fazermos um comentário de uma linha só, utilizamos as duas barras e essa linha fica em comentário. Portanto, antes de mais nada, o que é um comentário? Um comentário é uma informação que nós vamos dar ao programador ou à pessoa que está a ler o nosso programa sobre o que é que aquele código que estamos a programar vai fazer. Portanto, os comentários não são compilados, mas são muito úteis para explicar o código de programação que nós estamos a desenvolver. Portanto, e os comentários, então, podem ser comentários de uma linha só, para isso utilizamos barra barra, ou então um comentário de várias linhas. Esse comentário de várias linhas torna o código um comentário nas linhas que a gente definir. Para começar, pomos barra asterisco e para fechar, asterisco barra. Portanto, é muito útil quando estamos a programar utilizarmos comentários. Portanto, é uma boa maneira de programar, fazermos comentários ao nosso código para que as pessoas entendam o que nós estamos a fazer. Portanto, relativamente a estruturas de leitura e escrita na consola. Portanto, nós em C++, para lermos, utilizamos a expressão cout. Portanto, ela é utilizada então para imprimir valores no ecrã. E utilizamos a expressão cin para obter a entrada do utilizador. Portanto, a cin é uma variável pré-definida que lê dados do teclado com o operador de extração. Portanto, relativamente ao cin, ele só lê uma palavra. Portanto, ele quando encontra o espaço, ele considera que a partir daí não vai ler mais. Portanto, o cin só serve para ler apenas uma palavra. Portanto, temos aqui o exemplo de um programa em C++, onde temos a declaração da variável inteira x, e depois temos então a escrita no ecrã cout digita o número, e depois temos a expressão de leitura cin. Reparem que os extratores são contrários. Portanto, o cin e o cout temos os sinais de menor e maior ao contrário. Portanto, ter cuidado com isso. Portanto, estamos a ler para a variável x o que a pessoa escrever no teclado. Portanto, a variável com a estrutura cin, o que o utilizador introduzir no ecrã passa para a variável inteira x. Se por acaso, em determinadas situações, o CI não serve para nós efetuarmos a leitura, especialmente quando queremos ler uma frase. Portanto, uma frase que tenha espaços em brancos, ou uma nova linha, ou uma tabulação, já não podemos utilizar o CIN. Portanto, o exemplo que isto acontece é quando lemos uma frase. Então, porque o operador barra barra ignora os espaços em brancos, as tabulações e as novas linhas. Portanto, tal como eu disse, ele só lê apenas uma palavra. E então, como é que resolvemos esta situação? O C++ permite o membro getLine. Portanto, podemos utilizar o getLine e, entre parênteses, pôr cin e depois a variável nome, por exemplo, do tipo string. Desta maneira, conseguimos ler o nome completo do aluno, mesmo que tenha espaços, tabulações ou que tenha até mais que uma linha. Portanto, esta é a função que nos permite resolver o problema do cin. Também temos no C++ bibliotecas de manipulação de entrada e saída de dados. Portanto, temos a biblioteca iomanip, portanto, que permite-nos manipular a forma como apresentamos o nosso texto. Portanto, e vou indicar alguns dos atributos que podemos utilizar desta biblioteca para formatar o nosso texto. Portanto, temos o setW, entre parênteses, a largura do campo. Portanto, esta estrutura permite-nos definir
definir então a largura do campo. Portanto, reparem, eu antes de Tech Design coloquei um espaço de 20 pontos. Depois, entre Tech Design e curso, coloquei um espaço de 10 e depois escrevi curso, e depois entre curso e fundamentos C++, defini um espaço de 40 pontos. Portanto, e depois então aparece o fundamentos de C++. Portanto, é preciso incluir esta biblioteca, portanto, devemos fazer isto onde, a seguir à nossa include de IOStream, devemos fazer então a inclusão desta biblioteca para podermos então utilizar estas funções. Temos também o setFill, portanto, é outra estrutura que nos permite manipular o aspecto gráfico da saída. Portanto, o setFill o que faz é preencher entre um texto e outro com um caractere, com um caractere que a gente define. Por exemplo, neste caso, reparem, antes de Tech Design dei um espaço de 40 pontos, depois escrevi Tech Design, depois dei 20 pontos entre Tech Design e curso de Fundamentos C++ e preenchi essa distância com o ponto final entre Tech Design e Fundamentos de C++. Temos também, esta biblioteca também permite manipular as casas decimais. Portanto, nós conseguimos manipular as casas decimais, o aspecto como vamos apresentar os nossos números, float ou do tipo real, portanto, com esta biblioteca. Portanto, permite-nos então fazer esta manipulação. Portanto, com o set precision, portanto, definimos o número de dígitos. Portanto, desta maneira, nós vamos apenas apresentar. Reparem, se eu fizesse, se virem a figura que está à direita, com o set precision de 1, no valor do pi, que está 3.1425, apenas aparece um dígito. Com o set precision de 2, conseguimos, vai-nos aparecer o valor de pi com 2 dígitos. Com o set precision de 3, vai-nos aparecer o pi com 3 dígitos. Se eu fizer o fixed, vai definir quantas casas decimais eu quero que apareça. Portanto, lembrar que para conseguir utilizarmos estas funções desta biblioteca, nós temos que a incluir na nossa estrutura do nosso programa de C++. Também temos em C++ sequências de escape que podemos utilizar nas nossas strings. Portanto, temos o /A toca um alarme, o /N pula uma linha. Por exemplo, se quisermos escrever o caractere barra numa string, temos que pôr //. Por exemplo, se quisermos escrever as aspas como são caracteres especiais, temos que pôr na nossa string barra aspa ou barra cedilhas duplas, portanto, ou barra ponto de interrogação, portanto, para conseguirmos escrever na nossa string estes caracteres especiais. Portanto, tem aqui um exemplo de sequências de escape que podem utilizar nas vossas strings.